pessoal, esse é mais um tutorial do meu canal aqui do YouTube. O canal é voltado somente a banco de dados. No entanto, esse tutorial eu pensei a priori fazer para ajudar uns amigos de classe num seminário que nós vamos apresentar sobre o SAP HANA. No entanto, eu acabei descobrindo que o SAP HANA ele é uma espécie de banco de dados, então veio a calhar para o nosso canal aqui do YouTube. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre o SAP HANA. Eu vou tentar explicar da forma mais simplificada possível o que é o SAP HANA, uma vez que todas as ferramentas da SAP são muito complexas, elas costumam ser bem completas e por isso a sua complexidade. Mas vamos lá. Então uma definição direta do SAP HANA é essa: é uma otimização de consultas em banco de dados para gerar resultados de negócio. Ou seja, é uma espécie de ferramenta voltada à análise de negócio, tá? Vamos seguir com o nosso... Então o SAP HANA é um database, uma base de dados que permite a tomada de decisão no negócio de forma mais rápida. O seu principal diferencial consiste num conceito de alocação de processos em memória, o chamado in-memory, aí que o pessoal fala tanto, de forma a direcionar as atividades transacionais do usuário para uma replicação real-time, ou em tempo real, na memória de processamento, que é a memória RAM. Então o que seria isso? Eu montei uns slides aqui com os desenhos para a gente tentar entender todo o processo. Então primeiro a gente tem uma UI, que é uma interface do usuário, ou uma User Interface, tá? Essa interface do usuário, ela transmite os comandos do usuário para a aplicação, tá? Essa aplicação, por sua vez, transmite essas informações para o Datamart. O Datamart, como vocês sabem, é um pequeno banco de dados que ele vai compor aí um grande banco de dados que é o chamado Data Warehouse. Então a interface do usuário, aqui ele está ligando o Data Warehouse. Então a interface do usuário ela pode transmitir informações para vários tipos de aplicações. Aqui eu uni 3 aplicações a 3 Datamarts distintos. A gente pode considerar aqui um Datamart contábil, um Datamart de produção, um Datamart de vendas, vamos dizer assim, para uma aplicação mais corriqueira como os ERPs que tem aí no mercado. Então vocês estão vendo aqui que a interface do usuário transmite os comandos para a aplicação coleta essas informações e manda para um Datamart, e esse Datamart, por sua vez, compõe o Data Warehouse, que é o repositório de todas as informações do sistema. Então essa interface do usuário, na questão do HANA, ela entra de uma forma um pouco diferente. O que ela vai fazer? Ela vai transmitir as informações igualmente para as aplicações, porém, aqui vocês vão ver que a interface do usuário ela vai ser substituída por esse termo portal layer, ou seja, ele vai unir todos os comandos do usuário em uma só interface. Então vamos dizer que a gente tem vários usuários, várias formas de comunicação do usuário com a aplicação. Ele vai unir todas essas informações em uma só para transmitir as informações para as aplicações distintas de uma só forma. Ou seja, você não precisa de várias interfaces, uma interface só ela vai fazer todo essa comunicação. E aí essa interface a gente pode considerar o SAP GUI. O SAP GUI ele é uma ferramenta única de interface que ele liga todos os módulos do SAP, ou seja, cada aplicação. Só desculpa eu estar pigarreando um pouco aqui, a garganta não está muito legal hoje. Mas vamos lá. Então esse Portal Layer, que é como se fosse o SAP GUI, uma unificação das interfaces de usuário, ele vai transmitir as informações para as aplicações. E ele vai mandar para os Datamarts, a exemplo do nosso outro exemplo lá da nossa outra figura, né? Só que aqui ela vai ter um diferencial. Com o SAP HANA vai entrar esse carinha aqui que chama CEP, ou Processamento de Eventos Complexos.
Complex Events Processing. O inglês não está muito bom, mas pelo menos dá para entender o conceito, tá? Então vamos lá. Esse processamento de eventos complexos, o que ele vai fazer? Quando a aplicação transmite as informações para o datamart, para o pequeno banco de dados, ele vai fazer uma pequena filtragem, uma filtragem inicial dos tipos de dados que estão sendo enviados para o datamart, já para fazer essa prévia da análise de negócio. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar organizar, de certa forma, os dados para que eles cheguem no repositório do analista de dados, não o analista em si, a pessoa, mas a ferramenta que vai fazer isso. A gente pode citar aqui o Salesforce, o ClickView e outras ferramentas que tem no mercado. Então ele vai fazer meio que uma prévia, meio que um catado, e vai organizar mais ou menos esses dados que vão para o datamart, para quando sair do datamart e for para o data warehouse, eles já estarem de certa forma lapidados, vamos dizer aí. E aí, olha aqui, ó. Aqui vai entrar o carinha que eu acabei de falar, o ETL, que é o Salesforce, que é o ClickView, que é essas outras ferramentas, que ele vai extrair, transformar e carregar. Então os datamarts vão transferir agora essas informações para o ETL primeiro, para do ETL ele transferir para o Data Warehouse, que é o nosso repositório central, é o nosso container, o nosso depósito de dados, tá? Só uma correção aqui, os ETLs eles não vão ser ainda o ClickView, essas ferramentas, tá? Eles vão ser uma ferramenta dentro da aplicação, dentro do banco de dados, que vai fazer essa transformação. É um processo de transformação na análise de negócio no BI. E aí o Data Warehouse, por sua vez, agora sim ele vai receber essas aplicações, ClickView, Salesforce, que eles vão acessar. Tá vendo aqui, ó? Eu vou voltar um pouquinho aqui a seta. Vocês vão ver que ele aparece a aplicação, e aí a seta da aplicação aponta para o Data Warehouse, ou seja, a aplicação ela vai acessar o Data Warehouse, coletar esses dados e fazer a transformação dos dados, tá? Não é o contrário, não é o Data Warehouse que envia essas informações para a aplicação. O que o SAP HANA vai fazer? O que ele tem de tão diferente aí? O SAP HANA ele vai fazer o seguinte: temos o Portal Layer, que é a interface do usuário. Ela vai transmitir os comandos para as aplicações, mas também no SAP HANA, nesse meio que sistema operacional, ele parece um sistema operacional, tá? Comparam ele muito com o banco de dados, mas não. O banco de dados ele é uma camada dentro do SAP HANA. Então, quer dizer, por ser uma camada dentro já de um sistema operacional, ele não tem uma performance como os outros bancos de dados aí do mercado, tá? Como Oracle, SQL Server e outros bancos de dados, tá? Ele não vai ter aquela performance, aquele retorno, por exemplo, de backup. Ele não vai ter uma grande qualidade de backup, nada disso, justamente porque o foco dele é totalmente diferente. O foco dele não é ser um banco de dados, como vou dizer, um banco de dados para guardar as informações do cliente. Ele vai ser um banco de dados capaz de fazer uma análise mais rápida do negócio do cliente, tá? Então aqui no escopo de SAP HANA, o Portal Layer, ou a interface do usuário, ele vai transmitir esses comandos para a aplicação e também vai transmitir para aquele cara que é o CEP. Lembram do CEP? Que a gente falou anteriormente, né? Que é os processos complexos lá. Então, transmitindo essas informações para o CEP direto, o que o CEP vai fazer? Ele vai pegar essas informações em tempo real. Ele vai entender, ele vai processar essas informações em tempo real. Então, ao mesmo tempo que ele está mandando para a aplicação, para que a aplicação compile essas informações, entenda o que está sendo feito e mande para os datamart, para posteriormente ir para o repositório central, que é o Data Warehouse, ele também está mandando para o CEP. Ele vai passar por esse CEP, que é essa filtragem dos dados antes que ele vá para as outras aplicações de análise de negócio. Esse CEP, aí ele vai mandar para o in-memory. Esse in-memory, aí sim é aquele banco de dados
que nós falamos que é uma camada do SAP HANA, tá? HANA, para vocês saberem, ele significa High Performance Analysis Application, tá? Então ele é uma alta performance de análise das aplicações. É importante a gente falar isso, tá? Então quando o SAP ele mandar as informações para o in-memory, ao mesmo tempo quando a aplicação utilizou a memória RAM para mandar essas informações para o banco de dados central principal, que é o Data Warehouse, o SAP dentro do in-memory ele vai confrontar essas informações e ele já vai mandar uma análise pré-determinada, uma análise bem mais rápida. Então, quer dizer, no momento que você está emitindo uma nota fiscal, por exemplo, para o seu cliente, nesse mesmo momento, quando você termina de emitir a nota, você clica lá em enviar, o SAP HANA ele já pegou essas informações, ele já está processando, e lá no in-memory, que é o banco de dados do SAP HANA, aquela camada do SAP, ele já fez esse processo, ele já analisou, ele já consegue pegar esses dados da nota que você acabou de enviar, e ele já consegue fazer uma previsão, por exemplo, de quanto você vai vender no mês, de quanto você vendeu ano passado e qual a sua performance para agora. Entendeu? Você pode pegar a data de hoje, por exemplo, de 17 de novembro, e você com essa nota, você acabou de emitir a nota, você já consegue ver o ano passado, dia 17 de novembro, se você vendeu esses mesmos produtos, você já consegue ver qual foi a diferença, se você vendeu mais, se você vendeu menos, entendeu? Qual foi o valor, se você vendeu mais barato ou mais caro, ou está ao mesmo preço. Aí você já consegue fazer aquela análise de negócio, você consegue extrair dados por meio do data mine, né? Se você precisa baixar o preço, se você precisa aumentar o preço e várias outras coisas, tá? Então isso aí é uma gama de informações bem mais complexa que não cabe aqui agora. Então vamos lá. Então o SAP HANA ele permite que a interface do usuário envie essas informações para a aplicação e já para o SAP, porque aí dentro do in-memory ele já faz toda essa prévia das informações. E aí esses dados já confrontados e já gerados relatórios dentro do in-memory, esses relatórios que eu falo, pessoal, não é um relatório pronto, tá? Não é um relatório pronto. Isso é como se você fizesse um select dentro do banco de dados para você entender o que está acontecendo no seu sistema. É a mesma coisa. Então você não vai gerar relatório, você não vai gerar análise de mercado, você não vai gerar nada disso dentro do SAP HANA. O SAP HANA ele é utilizado somente para ele agilizar, para ele aumentar, ou melhor, diminuir o tempo de processamento, tá? Vamos lá, então ele manda para o Data Warehouse as informações, e aí aqui a gente vai ver como que funciona esse in-memory. Então dentro do in-memory, quais são os processos que nós temos? Nós já temos os processos da memória RAM, que é o escalonamento, o tempo de burst de memória, qual o processo que perdeu ou ganhou o processador, aí tem first in, first out, tem todos aquelas histórias lá da memória, o que ela faz, como que ela faz. Então o in-memory, ao mesmo tempo que ele trabalha mesmo com a memória RAM, ao mesmo tempo que a memória RAM ela efetua as suas gente, tá passando uma coisa ridícula na televisão aqui, desculpa, até me tirou a atenção. Ao mesmo tempo que ele faz todas esses processos que é próprio da memória RAM, ele também vai fazer os processos de um Data Warehouse, tá? Que é o Select, o Insert, o Update, Delete, tá? E várias outras aí, Inner Join, Left Join, vários outros processos de banco de dados. Então, qual que é a grande vantagem do SAP HANA frente a essas análises? É que antes, eu vou voltar um pouco aqui para vocês entenderem. Data Warehouse, era esse slide aqui. Então, olha, antes o sistema ele coletava os comandos
que o cursor está funcionando. Olha, antes ele coletava os comandos do Portal Layer, ele mandava para a aplicação mandava para o Datamart, o Datamart era filtrado no ETL, o ETL mandava para o Data Warehouse, aí que o Data Warehouse era consultado pelas aplicações e gerava o relatório. A vantagem do SAP HANA, o que é? Que aqui, antes de chegar no Datamart ainda, aqui no CEP, ele já está fazendo uma análise. Então olha aqui o tamanho do caminho que ele conseguiu economizar, o tempo que ele economizou aqui. Ele percorreu um caminho bem menor. Ele não precisou chegar no banco de dados, no repositório principal, ou seja, usar vários processos de memória aí, vários processos do processador, da memória, do kernel, de todo o sistema operacional e da aplicação, para gerar um dado, para conseguir receber o dado e analisar aquele dado. Ele não precisou esperar que esse dado chegasse no destino final. No meio do caminho ele já capturou o dado e ele já começou a processar. Então, a grande vantagem do SAP HANA é essa, tá? Ele consegue fazer os processos de análise de mercado, análise de negócio, já dentro da memória RAM. É muito legal, isso é muito interessante. Ele é o SAP HANA ele é um appliance, tá? O appliance ele é uma aplicação unida, ele é um software unido a um hardware, ou seja, ele tem ambas as qualidades, ou ele pertence a ambas as famílias, não sei como dizer isso, mas ele é uma união de software com hardware. Claro que quando você une um software a um hardware, é mais ou menos como um exemplo que eu vi bem legal, um carro flex. Um carro flex ele consegue funcionar com gasolina e com álcool. Porém, ele nunca vai chegar à performance que um carro a gasolina chega com a gasolina, ou que um carro a álcool chega com o álcool. Porque ele sempre vai estar nesse meio termo, ele funciona com os dois, porém ele não tem um desempenho total do que cada tipo de combustível vai oferecer. Então a mesma coisa é o appliance. O appliance ele nunca vai poder ser 100% um software ou ser 100% um hardware, porque ele sempre vai estar no meio termo, justamente por ele depender de alguns processos que um tem e o outro não tem, tá? Ele é um appliance porque ele trabalha com o conceito de sistema e também trabalha com o conceito de banco de dados, tá? Ele também é um banco de dados, porém, como eu falei, ele não é um banco de dados com a performance dos outros bancos de dados que tem no mercado, mas esse não é o foco principal dele. Ele não quer ser um banco de dados, mas ele quer ser um banco de dados provisório para análise de dados. Uma comparação bem legal que eu encontrei é a seguinte: é como se o SAP HANA ele fosse uma variável dentro do banco de dados. Quando você vai criar uma procedure, um trigger, uma function, você tem que declarar uma variável, e aí o valor ele é armazenado provisoriamente naquela variável para depois ele fazer o update, o insert, o delete ou qual processo você estiver fazendo. A mesma coisa é o SAP HANA. Ele vai alocar aquelas informações, aqueles dados no banco de dados, na camada de banco de dados dele, provisoriamente, para que ele consiga fazer uma análise daqueles dados. Depois ele vai dispensar aqueles dados, justamente porque ele já colocou tudo no Data Warehouse, tá? O Data Warehouse já tem aqueles mesmos dados, então ele não precisa ficar segurando lá mesmo, porque ele não tem toda essa capacidade. Uma coisa interessante de comentar também é que o SAP HANA ele aloca cerca de 1 tera, tá? Eu não sei ao certo, eu não entrei muito nesse conceito quando eu estudei, mas ele parece que ele precisa de bastante espaço aí de memória RAM para ele conseguir funcionar, tá? Justamente porque ele tem uma camada de um pequeno banco de dados, um banco de dados provisório dentro dele, tá? Então, pessoal, é isso. Eu dei uma explicação básica sobre o que é o SAP HANA, principalmente para o pessoal aí que vai apresentar comigo o seminário. Mas eu vou continuar estudando isso é bem interessante. Eu já trabalhei com SAP há alguns anos, tenho um certo conhecimento e eu pretendo me aprofundar nisso aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, postem no canal aí que a gente
faz o possível para responder o mais rápido que a gente puder, tá? Não esqueça de dar um like aí embaixo aí no nosso vídeo para ajudar no meu canal e colocar os comentários aí, né? Se foi bom, se não foi, se eu falei alguma besteira aqui, podem comentar, tá? O intuito é que a gente aprenda junto aqui, mas é muito importante os comentários e o like aí no vídeo pro nosso canal, tá bom? Valeu, pessoal!